Irmãos e irmãs, que o Senhor possa abençoar a nossa quarta-feira, hoje, dia 2 de junho, que o Senhor esteja conosco e possamos partilhar mais uma vez as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmaram que não existe ressurreição. E lhes propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente? Como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o Evangelho de hoje nos traz um diálogo interessante para que nós possamos refletir sobre a questão da nossa vida aqui na Terra e no céu. Nós temos o costume, pelo materialismo, pela a necessidade das coisas, de que a nossa vida continue. Nós imaginamos que talvez a nossa vida vá continuar depois de mortos, que nós vamos para o céu e a nossa família vai permanecer a mesma família no céu. E na verdade, que seria uma continuidade. E na verdade não é assim. Na verdade, nós nos tornaremos uma única família, a família de Deus. Um corpo só na família de Deus. É importante a gente observar também que os saduceus, eles não acreditavam nessa ressurreição. Eles não eram pessoas que acreditavam e perguntaram isso para Jesus para observar qual seria a resposta dele. Ele foi muito claro: acaso não conheceis as leituras? Né? Nos céus, nós não seremos como nós mesmos, com esse corpo físico, e sim espiritual, assim como os anjos. Não teremos mais essa questão da família. Nos conheceremos? Sim, nos conheceremos. Seremos as mesmas pessoas, porém, não a relação do que aconteceu aqui. Às vezes nós, com esse corpo nosso que recebe algumas vezes mazelas, dificuldades, sofrimento, lá será diferente. Lá será o Espírito. E assim nós estaremos plenos. Se assim o Senhor permitir que nós nos encontremos no céu, né? É interessante a gente pensar, por exemplo, naquela passagem de Coríntios, que diz: Por agora nos veremos em parte, e então veremos face a face. Por enquanto, nós vemos apenas pela metade, a metade do que nós temos aqui. E depois nos céus, com a graça de Deus, nos céus,
nos veremos por completo, o Espírito, na glória do Senhor. Que o Senhor possa nos proteger, nos abençoar e nos guardar nesse dia, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.